Durante muito tempo, existiu uma realidade que praticamente todas as forças militares do mundo precisavam aceitar. Sempre que surgia uma ameaça explosiva, alguém teria de se aproximar dela. Alguém teria de avançar em direção ao perigo sem saber exatamente o que encontraria pela frente. Não importava o treinamento, a experiência ou a tecnologia disponível. Em algum momento, a segurança de uma missão dependia da coragem de pessoas dispostas a operar onde qualquer erro poderia custar uma vida. Mas essa lógica está começando a mudar. E o que está acontecendo agora pode revelar algo muito maior do que a chegada de uma simples máquina ao exército brasileiro. À primeira vista, tudo parece bastante simples. Um novo equipamento passa a fazer parte das capacidades da força terrestre. Nada que pareça revolucionário. Afinal, exércitos ao redor do mundo compram veículos, sistemas e tecnologias novas o tempo inteiro. Só que existe um detalhe nessa história que transforma completamente a forma como ela deve ser observada. Porque o verdadeiro destaque não está apenas no que essa máquina consegue fazer. O verdadeiro destaque está no que ela representa. E quando começamos a conectar todas as peças, percebemos que talvez estejamos olhando para um sinal importante de uma transformação silenciosa que vem acontecendo no Brasil. O equipamento foi criado para atuar justamente em um dos cenários mais perigosos que existem. Sua função é permitir que tarefas de alto risco sejam executadas sem expor diretamente os militares a ameaças explosivas. Em vez de um operador avançar fisicamente até um local suspeito, a máquina pode ser enviada primeiro. Ela observa, investiga, manipula objetos e executa procedimentos que antes exigiam a presença humana em áreas potencialmente letais. Parece apenas uma evolução natural da tecnologia. E de certa forma é. Mas existe algo muito mais interessante escondido por trás dessa capacidade. Nos últimos anos, o mundo assistiu a uma mudança acelerada na forma como operações militares são conduzidas. Drones passaram a ocupar funções que antes dependiam exclusivamente de pilotos. Sistemas automatizados começaram a monitorar fronteiras e instalações estratégicas. Equipamentos autônomos passaram a executar missões que até pouco tempo atrás eram consideradas impossíveis sem intervenção humana direta. O objetivo sempre foi o mesmo: reduzir riscos e aumentar eficiência. Só que essa tendência, que muitos associavam apenas às grandes potências militares, agora começa a aparecer também em outras partes do mundo. E é exatamente aí que essa história ganha importância. A pergunta que muita gente deveria fazer não é o que esse robô consegue fazer. A pergunta correta é quem conseguiu construí-lo, porque a resposta muda completamente o peso dessa narrativa. Durante décadas, sempre que surgia uma tecnologia militar avançada, a expectativa era praticamente automática. Ela teria vindo dos Estados Unidos, de Israel, da Europa ou de algum país que investe pesadamente em inovação militar. Era uma lógica tão comum que quase ninguém parava para questioná-la. Mas desta vez aconteceu algo diferente. O equipamento que passou a integrar as capacidades do exército não veio de fora. Não atravessou oceanos. Não foi adquirido de um fornecedor estrangeiro conhecido mundialmente. Ele foi desenvolvido por uma empresa brasileira. E é justamente nesse momento que a história deixa de ser sobre um robô e passa a ser sobre algo muito maior. Porque existe uma enorme diferença entre comprar uma solução pronta e possuir a capacidade de criar essa solução dentro do próprio país. Quando uma nação importa tecnologia, ela resolve uma necessidade imediata. Mas quando desenvolve tecnologia própria, ela constrói conhecimento, experiência e autonomia. E autonomia é uma das palavras mais importantes quando falamos sobre setores estratégicos. Afinal, equipamentos podem ser comprados, mas capacidade tecnológica precisa ser construída. Ela exige tempo, investimento, profissionais qualificados, pesquisa e desenvolvimento. É um processo muito mais complexo. Talvez por isso tanta gente tenha olhado para essa história sem perceber seu verdadeiro significado. O robô é a parte visível. É aquilo que aparece nas fotos e nos comunicados oficiais. Mas o que realmente importa é tudo aquilo que permitiu sua existência.
Porque por trás de uma máquina existe uma cadeia inteira de conhecimento sendo criada. Existem engenheiros, pesquisadores, técnicos e empresas que precisaram desenvolver competências específicas para transformar uma ideia em um equipamento funcional. E isso é algo que costuma produzir efeitos muito maiores do que parecem à primeira vista. Quando observamos o cenário mais amplo, percebemos que esse caso não surgiu isoladamente. Nos últimos anos, o Brasil começou a fortalecer áreas que durante muito tempo receberam pouca atenção. Empresas nacionais passaram a investir em drones, sistemas autônomos, sensores avançados, softwares especializados e soluções voltadas para defesa e segurança. Muitas dessas iniciativas acontecem longe dos holofotes. Não aparecem diariamente nos grandes veículos de comunicação, mas pouco a pouco elas vêm formando um ecossistema que pode ser extremamente valioso no futuro. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda a história. Porque transformações realmente importantes raramente acontecem de forma repentina. Elas costumam surgir através de uma sequência de avanços discretos. Um novo projeto aqui, uma nova parceria ali, um equipamento desenvolvido localmente, uma capacidade que antes não existia e agora passa a fazer parte da realidade. Quando observados isoladamente, esses acontecimentos parecem pequenos. Mas quando conectados, começam a revelar uma direção. Essa direção aponta para algo que vai muito além do ambiente militar. Toda vez que uma indústria desenvolve competências tecnológicas avançadas, os efeitos tendem a ultrapassar seu setor de origem. A história mostra isso repetidamente. Muitas tecnologias que hoje fazem parte do cotidiano começaram em projetos ligados à defesa. Sistemas de comunicação, navegação, sensores e diversas outras inovações seguiram esse caminho. Primeiro surgiram para resolver desafios específicos. Depois encontraram aplicações em outras áreas da economia. É por isso que iniciativas desse tipo costumam chamar tanta atenção de especialistas. Porque elas não representam apenas uma nova ferramenta operacional. Elas representam a criação de capacidades que podem gerar resultados em diferentes setores ao longo do tempo. E quanto mais sofisticada a tecnologia envolvida, maior costuma ser esse potencial. No fim das contas, o novo robô do Exército revela algo que vai muito além de suas funções operacionais. Além disso, se inscreva no canal e deixe sua curtida para fortalecer